amados e queridos irmãos, Pai seja com todos hoje e sempre. Rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, embora um tanto trêmulo, mas embora meus 39 anos aí de caminhada, mas graças a Deus ainda continuo muito trêmulo quando assumo a tribuna, porque a minha dependência de Deus ela é extrema. Amém, queridos? Porque quando se trata da igreja do Senhor, da noiva de Cristo, então há uma necessidade que falemos pelo Espírito, que ministremos pelo Espírito, para que também sejamos ministrados pelo Espírito, alimentados por Ele, para que assim sejamos bem-sucedidos, o nome do Senhor glorificado. Amém? Dou graças ao pastor Samuel por conceder a oportunidade de estar aqui. Amém? E nós vamos falar aqui, como sempre, meu sobrinho me armando ciladas emboscadas. Mas eu acrescentei uma tema que é o tema proposto, gestão financeira no casamento. Eu coloquei à luz da Bíblia, não é? À luz da Bíblia. Então é sobre isso que nós pretendemos falar hoje, ganharmos um pouco de tempo e também, queridos, aprendendo com os irmãos, não é? Infelizmente não será possível estar aqui nas próximas palestras, que amanhã e depois, Falei com ele, me bota primeiro na fita, porque senão depois dos nossos palestrantes fica difícil para mim. Me coloca. Sim. Gente, eu esqueci de algo muito importante. As crianças também vão aprender sobre educação financeira. E aí agora a gente vai se dividir, porque a gente tem a tia Ione. Vem cá, tia Ione. Olha só, esquecendo a parte mais importante. Você imagina se uma criança desse tamanho aprender a usar bem o dinheiro. Você imagina como ela não vai crescer uma pessoa inteligente. A Ione, ela vai estar com as crianças, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua aula com as crianças, tá? E que eles venham aprender muito, dar muitos frutos, tá bom? Não esqueci porque não é menos importante, eu esqueci porque eu estou cansada. Agora as crianças vêm com a Tirione, tá? Para vocês aprenderem também acerca da educação financeira. Isso aí vai ser interessante. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Então, bem, queridos, eu me chamo Jorge, pastor Jorge Barbosa, lá da Igreja Metodista Wesleyana, onde eu estou pastoreando há mais de 10 anos, já há 29 anos na Igreja Metodista Wesleyana. Converti-me lá na Assembleia de Deus da Rua F, ali em julho, mais ou menos, segundo domingo de março, do ano de 1985. No segundo domingo de março do ano de 1985, batizado em julho e batizado pelo Espírito Santo, que creio, dia 15 de novembro de 1985, às 4 horas da manhã, no Monte de Santa Cruz da Serra. E graças a Deus aqui estou nessa jornada, nessa caminhada. Deus tem me sustentado, Deus tem me guardado, Deus tem me livrado. Quando o nosso irmão Marcelão falou a respeito do pastor Isaías Gomes, muito me alegrou em saber que ele está bem. Pastor Isaías Gomes, uns anos atrás, me fez uma recepção calorosa que me comoveu bastante, convidando-me ao púlpito para ministrar a Santa Ceia com ele, E ali eu tive a oportunidade de estar ao lado desse pastor, renomado, muito gentil, muito hospitaleiro, muito acolhedor. Transmito a ele um forte abraço, embora talvez ele nem se lembre mais de mim. Eu, meu irmão Cláudio Barbosa, o senhor já tem um bom tempo lá, o Claudinho congregou lá, Mas, graças a Deus, querido, de maneira que eu me sinto em casa aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração. Para isso, queridos, eu os convido a meditarmos em alguns textos do livro do profeta Isaías, capítulo 55. Amém? Glória. Depois, doutor Marcelo, se for possível, eu quero aproveitar o seu vozeirão aí, o seu talento aqui para nós louvarmos. Eu não vou te atrapalhar, não prometo que eu não vou te atrapalhar. É aquele louvor do Nani Azevedo. Se meu povo me escutasse, ok? Pode voltar na fita aqui, se o Senhor Deus permitir, estaremos entoando. Isaías capítulo 55,
Diz assim: a todos vós que tendes sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Amém, queridos? Lido este texto, não vou ler no todo. Amém? O que eu quero compartilhar com a igreja dentro desse contexto aqui, que segundo alguns estudiosos vão dizer que esse contexto aqui é uma retórica como se fosse alguém, numa feira livre, fazendo propaganda do seu produto. Aqui no parágrafo nós encontramos acerca da salvação. Então Jesus convida a todos a comprar, a adquirir de maneira gratuita vinho, leite e pão e água, que era algo muito escasso naquela época, era de grande valor, e até nos dias de hoje também. Então nós vemos, queridos, que quando ele diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês gastam aquilo que não é sustento, que não traz prazer, que não traz sustentação, que não traz, digamos assim, sustentabilidade, que não traz prazer e satisfação plena? Nós vemos, queridos, que nos dias de hoje há digamos, um prazer desenfreado. Não sou contra os entretenimentos, não sou contra a pessoa buscar o prazer, o lazer. É bom que nós tenhamos um tempo com a família para divertirmos-nos, para passearmos, enfim, para desfrutarmos de algum prazer, não que o mundo oferece, mas sim na presença de Deus, fazer com que a nossa presença em Cristo dê sentido no lugar onde estamos. Porque tudo é belo, tudo é lindo quando estamos na presença de Deus, e quando esta presença de Deus está entranhada em nós, faz com que o lugar onde estejamos seja prazeroso, seja acolhedor. São a presença de Deus em nós que influencia o lugar onde nós estamos. Costumo dizer lá na igreja para os irmãos: se você entrar no McDonald's e ao sair de lá vai se sentir um hambúrguer, se você entrar lá no Habib's, ao sair de lá vai se sentir uma esfirra, não, o lugar não muda a pessoa, mas nós podemos mudar o lugar e influenciar pessoas onde estivermos. E assim, queridos, como, queridos, influenciar pessoas nesta área financeira? É um pouco difícil, é um pouco complicado, porque vejamos, queridos, segundo a pastora Tânia Tereza, que é uma juíza, numa das mensagens que ela prega, e eu vi parte desse trecho da mensagem dela, ela diz que o dinheiro é altamente espiritual. Vamos concordar com isso? Ele é altamente espiritual. E ela vai fazer uma abordagem sobre isso aí. Eu não vou falar de CTB e outras coisas mais, investimentos, e sinceramente, queridos, eu não me aplico muito a entender e a pesquisar essas coisas, muito embora seja de grande valia. E hoje, queridos, com a internet e outras coisas mais, tem muitos aí falando sobre este assunto, muitos coaches também, e se nós pesquisarmos, nós vamos ter pelo menos uma noção daquilo que se trata sobre educação financeira e investimentos. Mas é bom aplicarmos nosso coração a compreendermos e entendermos estas coisas, para não sermos levados, para não sermos enganados, para não sermos ludibriados por essas raposinhas, por esses estelionatários, por aqueles que, queridos, querem devorar as nossas finanças, sugando a sua vida, a sua condição financeira. Mas ela vem falando a respeito, queridos, do dinheiro,
e aqui nas suas palavras, ao contrário do que pensamos, o dinheiro é altamente espiritual. Quando Deus fala que o homem não pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, ela está mostrando para nós que o dinheiro tem sentido espiritual. No mundo espiritual, sabemos que existem altas patentes do principado das trevas, e um dos principados que governam as coisas que dizem respeito a riquezas e ao dinheiro deste mundo chama-se Mamon, que em aramaico quer dizer riquezas. E quando o homem não tem uma dependência de Deus, quando o homem está influenciado pelas coisas do mundo e com aquilo que lhe chega às mãos, pode se transformar numa idolatria. E aí que mora o pecado. Nós vemos, queridos, que lá na epístola, primeira carta ao jovem Timóteo, dentro do contexto do capítulo 6 ali, fala sobre o amor ao dinheiro, né? Que o dinheiro, ele não é ruim, né? Mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, isso sim, constitui um grande mal, uma grande perda, levando o homem a ficar obstinado e fazer com que entre no pecado da avareza, da idolatria. Então nós vemos muitas pessoas padecerem nessa condição. Eu quero compartilhar aqui um trecho da mensagem que ela, ao ler um livro, ela compartilha desse livro, né, a sua mensagem, que eu achei interessante sobre a origem do dinheiro. É claro, nós vemos que o patriarca Abraão, ele comprara um pedaço de terra para o sepultamento de sua esposa Sara, e ali foram cerca de 400 moedas de prata, se não me falha a memória. Ou seja, já havia circulação ali, digamos, de uma moeda, mas na especificidade de pratas ou outros produtos, né, como bronze também, se nós atentarmos para o contexto dos anais da história. Mas nós vemos, queridos, que ela vem falando aqui acerca aqui, por exemplo, quero ler para os irmãos, desde épocas muito primitivas na Mesopotâmia, Lídia, o dinheiro revelou uma relação muito íntima com o sagrado e o feminino. Em Roma, no Monte Capitólio, ficava a maior fortaleza de Roma, o Capitólio, reconhecido como a morada dos deuses romanos. Nele, Capitólio, além de muitos outros deuses, era a morada da deusa Juno, considerada pelos romanos a rainha do firmamento. Juno representava o espírito feminino, a protetora das mulheres no casamento e do parto, era a guardiã da família. Uma noite os gansos granaram, alertando as famílias que moravam no castelo a respeito dos gauleses que escalavam os muros tentando invadir a fortaleza. Eles atribuíram o livramento à deusa Juno, e ela ganhou o sobrenome e passou a chamar Juno Moneta, do latim monere, que quer dizer advertir. As moedas no século IX a.C. eram fabricadas em seu templo e por isso ganhou o nome de moneda em português, moeda em espanhol, moneda, e em inglês money. E naquele tempo o dinheiro ocupava um lugar sagrado. Interessante, né? Nós falamos muito sobre dinheiro, sobre moeda, mas quando nós atentamos para a história, vemos que sim, queridos, tem sentido espiritual. E ela fala sobre que quando enviavam lá para Portugal os santos do Paulo, e ali era colocado dentro dessas imagens de escultura, né, dinheiro, só que era destinado para Portugal, mas extraviado para o Vaticano. Daí Portugal saqueou muito o Brasil, mas não enriqueceu, porque tudo que era enviado para lá era extraviado, indo para o templo do Vaticano. Então, com isso, queridos, eu quero enfatizar aqui que o dinheiro, ele é espiritual. Então, falando sobre gestão financeira no casamento, à luz da Bíblia, queridos, não é por menos que nós podemos observar que há muitos problemas, muitas dificuldades e discórdia no casamento, quando as finanças não vão bem, quando não há uma boa administração, quando não há, queridos, um tempo para refletirem nos gastos, quando não há um tempo para tomarem conselho um com o outro, para saber se podem investir, se é o momento de comprar, se é o momento de vender, ou se pode vender, ou como vender.
E nós vemos que por poucas coisas as raposinhas adentram no casamento, no relacionamento, e aí começam a desestruturar a família, um relacionamento, por questões, queridos, que poderiam ser controladas, contornadas, mas a falta de administração nessa área levou-os a tomarem decisões precipitadas e até mesmo ficarem em situações dificílimes, como contraíram uma dívida quase que impagável. É o que acontece em muitos casamentos. Nós vemos aqui, queridos, que em Mateus capítulo 6, versículo 19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças que ferrugem corroem e onde ladrões escalam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Amém. Então nós vejamos lá no contexto do capítulo 4 de Mateus. Tranquilo, vou tentar me ocupar aqui. Lá no contexto do capítulo 4 de Mateus, vejamos, queridos, quando após Jesus passar por aquele processo de ser tentado, conduzido pelo Espírito ao deserto, a última investida de Satanás, digamos assim, porque ele se afastou por pouco tempo, diz ali o contexto, foi o que? Oferecer a Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Nós vemos aí muitos artistas, muitas pessoas que fazem pactos com entidades demoníacas para enriquecerem, para prosperarem, para serem bem-sucedidos. Enfim, então nós vemos aqui, queridos, dentro desse contexto, trazendo para o tema proposto, nós vemos, queridos, que quantos casamentos, quantas dificuldades estão passando, quantos problemas estão passando devido ao excesso de trabalho. Excesso de trabalho. Eu trabalhei numa empresa, queridos, onde eu me perguntava muitas vezes: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei qual é a minha função aqui. Parecia, eu estava perdido. Eu não conseguia trabalhar com a máquina na qual já tinha experiência, só porque mudou alguns mecanismos, mas eu não estava conseguindo me adaptar e operar naquela máquina. Até mesmo o chefe que trabalhava comigo na fábrica interior, ali na Reduc, ele disse: Barbosa, você está irreconhecível. Você não é aquele cara que eu conheci lá na Líder Flex. E eu fiquei a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Foi então, queridos, que numa reunião, os gerentes, quando eu estava na lista para ser demitido também, o gerente falou: não, Barbosa não, porque ele é importante aqui para mim. Olha, mas como ele é importante? Ele é importante porque ele consegue contornar situações, ele faz com que a equipe trabalhe em conjunto e ele apazigua quando os ânimos estão acirrados. Eu falei: uau, caramba! Aleluia! E aí eu passei a fazer o livro de ocorrências e dar algumas palestras chamado o TDS, Diálogo Diário de Segurança. Passei a ministrar para eles ali. E pasmem, chegou uma época de eu parar a fábrica para que ali fosse feita uma dedetização, porque lá dava muitas lacraias. E um dos funcionários foi a lacraia enorme, subiu pela calça dele embaixo e ele foi picado por esse animalzinho peçonhento. E parou para detetizar a fábrica. Ficaram até revoltados comigo, porque estavam trabalhando direto, 12 horas, direto, domingo a domingo, de domingo a domingo. E eu percebi que eles, quando deu essa pausa, quando eles retornaram, que eu fui conversar com eles, estavam com problemas no seu casamento. Mulheres se queixando porque eles não participavam das festinhas. As crianças também com problemas psicológicos, porque os pais não compareciam às suas reuniões, não jogavam bolas com eles, não brincavam com eles, e as mulheres também estavam se sentindo abandonadas, porque eles já não compareciam mais. Perguntaram: cadê o seu marido? Cadê o seu esposo? Então eles estavam trabalhando direto, porque contraíam dívidas acima do seu salário, e aí tinham que fazer horas extras e mais horas extras para poderem arcar com os compromissos da dívida subida.
Então vejamos, queridos, que tem um texto na Bíblia que diz assim: tudo quanto vieres à tua mão, faça-o conforme as tuas forças, porque o lugar para onde vai, que é a sepultura, lá não haverá trabalho, lá não haverá indústria. Então, queridos, essa falta de planejamento, essa falta de atenção, faz com que as pessoas acabem contraindo problemas para a sua vida conjugal, no casamento, porque ganha dinheiro, no trabalho, ganha dinheiro fazendo serão, mas a qualidade de vida ela vai se deteriorando, ela vai se perdendo, queridos. E às vezes, queridos, se ganha tanto trabalhando para depois investir na saúde, gastando com medicamento. Essa é a grande realidade. Então vejamos, queridos, eu quero apresentar aqui com isso 4 princípios bíblicos de gestão financeira. Primeiro é planejamento, queridos. Planejamento. É claro, se eu estou falando de gestão financeira no casamento à luz da Bíblia, queridos, eu não posso deixar de falar da fidelidade do tocante à entrega ao dízimo. Por mais que sejamos, queridos, bem-sucedidos na área financeira, por mais que sejamos bem-sucedidos nessa área financeira, queridos, mas quando se trata de sermos abençoados, de sermos prósperos, de sermos bem-sucedidos, de que sejamos bem-sucedidos no nosso investimento, na nossa compra, na nossa venda, em tudo quanto viermos a fazer, é necessário que atendemos para o planejamento e, na sua prioridade, a nossa fidelidade para com Deus. Como já é bastante conhecido de todos, Malaquias no capítulo 3, versículo 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Queridos, nós vemos aqui esse grande detalhe. Eu conheço pessoas, queridos, nós vemos aí esses coaches por aí falando para empresários. Agora imagine, queridos, muitos estão ali, é claro, conseguem extrair daquelas palestras um direcionamento, um norte para poder investir. Nós vemos que essa pandemia fez com que muitas pessoas se reinventassem no seu comércio, nos seus negócios. Pessoas que fabricavam só um tipo de coisa, ou vendiam só um tipo de coisa no seu comércio. Como eu assisti certa feita um padeiro que passou a entregar os pães em casa, delivery, começou a fazer bolos e depois começou a fazer quentinhas também. E com isso, com essas habilidades, com se reinventar, ele então começou a fazer outros cursos e tornou-se aí um grande chefe. Um grande chefe de cozinha, um grande chefe nessa área aí. Nós vemos também, queridos, com esses problemas que aconteceram, como em Brumadinho, eu assisti também aquelas pousadas que já estavam todas alugadas, e nós vemos que quando aquela represa, ela estourou, fez uma devastação, querido, acabou com muitas pousadas por ali, e também contaminou muitas águas, e algumas pousadas que não foram atingidas, mas ficaram assim, bastante prejudicadas, e teve que devolver o dinheiro. Muitos faliram, muitos quebraram. Na pandemia, muitos quebraram, muitos faliram, mas muitos também se reinventaram. Infelizmente, muitos começaram a tosquiar, a pilhar as pessoas, a arrancar daqueles que pouco tinham, porque estavam ali se aproveitando de tragédias, do sofrimento das pessoas. Infelizmente, nós nos deparamos com essa realidade. Mas quando se trata aqui, queridos, de a gestão financeira no casamento, quando o casal atenta, queridos, para esse princípio aqui de planejamento na entrega do dízimo ao Senhor, queridos, preparem-se para serem bem-sucedidos, preparem-se para ser orientados por Deus, direcionados por Deus, como investir, onde investir. E queridos, mesmo que as finanças sejam poucas, mesmo que o salário não seja o suficiente para adquirir, comprar aquilo que vocês tanto almejam, prepare-se, porque o Senhor nos surpreende. Aleluia. Nos surpreende. Como Abraão disse: olha, levantei as minhas mãos ao possuir todos os céus da terra. E Abraão desceu lá e
cometeu alguns erros lá, mas ele saiu de lá rico, poderoso. Quando o povo saiu lá do Egito, Deus só peça aos povos aí, pilhando o Egito, saiu pilhando o Egito. Por quê? Porque Deus tinha propósito. Mais tarde Deus haveria de construir o quê? O tabernáculo, e precisava de utensílios, precisava de ouro, de prata, precisava de outros utensílios para construir o tabernáculo. Então vejamos, queridos, que o investimento, a gestão financeira precisa ter também um propósito. Planejamento com propósito. E quando esse planejamento está, queridos, atrelado a um propósito, aleluia, propósito esse de glorificar a Deus, de ser gratos a Deus, de reconhecer quem é, que Deus é quem abençoa, que Deus é quem faz prosperar, que Deus é quem supre as nossas necessidades, aleluia. Prepare para ser surpreendido por aquilo que você deseja, e o Senhor há de acrescentar, como Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo, queridos, que você nem estava buscando, nem estava pedindo, mas Deus sabe que é necessidade para você, e Ele vai enviar, Ele vai suprir, Ele vai dar, Ele dá com providência. Quantos missionários, queridos, missionários não perdoem, seminaristas, que eu já os acompanhei, fazendo curso, noivos e prestes a casar, disse, poxa, irmão, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu estou aí, né? Porque meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar, os pais da minha noiva também vão ajudar, eu não sei. E de repente ele aparece todo sorridente, dizendo que já tem casa, que família doou o fogão, que família doou isso, que família doou aquilo, queridos. Deus providencia tudo. Amém. Aleluia. Deus providencia tudo. Os discípulos disseram, desde que nós deixamos casa, famílias, terras, o que nós vamos ganhar com isso? Olha, aqueles que deixaram pai, mãe, terras, filhos, na verdade ganharão 100 vezes mais nessa terra, e no porvir a vida eterna. Tem recompensa de Deus para aqueles, queridos, aleluia, que atentam em servir ao Senhor, sendo fiel, para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a sua maneira de viver. Amém? Aleluia. Nós vemos aqui também em Ageu capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Recebe, ganha, trabalha, se cansa, investe, compra, mas não se dão por satisfeitos. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma matéria com esse que foi governador do estado do Rio de Janeiro, que ficou preso um bom tempo, Sérgio Cabral, e ele, diante do juiz, no tribunal, numa delação premiada, ele confessou ali os seus crimes, e falou, quanto mais eu tinha, mais eu queria, era dinheiro, eu só pensava no dinheiro, só queria dinheiro, só buscava dinheiro, e mais eu tinha, mais eu queria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há uma obsessão desenfreada em aplicar o coração naquilo que a sua alma está presa. A ganância é o desejo, é para si, que é o ganancioso, é quem quer almeja para si, ele quer sobressair, ele quer ter todo mundo dependente, todo mundo na miséria, todo mundo estendendo as mãos, desfolando, mas ele quer enriquecer, ele quer sobressair, ele quer superar. E o dinheiro é isso, a riqueza é isso, é você estar com poder, no poder, e o mundo está caminhando para isso, queridos. Uma crise mundial, para que as pessoas sejam manipuladas, para que as pessoas sejam escravizadas, para que as pessoas se tornem cada vez mais dependentes. Mas, queridos, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão na dependência de Deus, suas necessidades serão supridas. Creia nisso. Aleluia. Então nós vejamos, queridos, que planejamento em primeiro lugar, planejamento na entrega da fidelidade, dos dízimos, ofertas, o que é realmente preciso comprar. O que é realmente preciso comprar, planejamento, o que vamos comprar. Nós vemos, queridos, que nós temos as nossas contas fixas. Tem algumas coisas aí no TikTok, no YouTube. O camarada estava chegando no final de semana, ele quer gastar um dinheiro, mas tem um dinheiro do gás, ele vai lá e gasta o gás.
Quando chega em casa, após comer a pizza e vai fazer alguma coisa, o gás acabou e ele gastou o dinheiro pelo gás. Então nós vemos aí aqueles que contas fixas como água, luz, né, telefone, né, deixa o trocadinho lá do botijão de gás para comprar, não se pode gastar aqueles. As pessoas entram num caminho que pode ser complicado lá na frente e vai causar bastante dificuldades, porque aquilo é um dinheiro que já tem compromisso, já tem destino certo. E aí acaba por mexer naquilo ali e depois não tem como repor, né? As contas vão chegar, o gás vai acabar, a luz tem que pagar se não é cortada, enfim, e depois, com aquele dinheiro que foi investido em outras coisas de menos importância, acaba trazendo complicações para a sua vida. E o que comprar, o que é preciso comprar? Às vezes nós compramos, eu tenho um irmão, seu tio Claudinho, seu tio Patinhas. Rapaz, Jorjão, me chama de Jorjão. Eu quando vou ao mercado, eu vou ter um cartão de crédito. Quando eu vou ao mercado, eu vou comprar um monte de café. Eu levo o dinheiro do pão de café. Porque, Jorjão, eu vou com 100 reais, meu irmão, para o mercado, né? Aí com 100 reais, eu preciso comprar pó de café em casa, eu preciso comprar um leite. Aí você chega lá com 100 reais, você compra um pó de café, você compra um leite. Daqui a pouco tem uma uva, daqui se a mulher então foi, compra esse doce aqui, compra esse pedaço de bolo, compra essa coisa. Vai com 100 reais e você acaba comprando aquilo que na verdade não é necessário, porque é disso que você está precisando. Enfim, queridos, mas são pequenas coisas, mas que causam grandes transtornos na vida de um casal, né, que precisam atentar para esse lado aí, para alcançar esses objetivos. E acabam causando grandes transtornos. Nós vemos que o que é realmente preciso comprar é necessário que haja diálogo, né? Eu estava aconselhando agora um casal, né? Eles vão ficar noivos e perguntei, você estuda? Eu terminei agora o ensino médio, vou fazer faculdade veterinária, e você também vai fazer faculdade veterinária. Trabalha? Não, sim, estou trabalhando. E você, moço? Eu não. Já tem casa? Né? Ou vocês vão fazer um puxadinho na casa lá do sogro, da sogra? É isso? Não, já temos uma casa, coisa e tal. Tá legal, beleza. E você costuma gastar aí e sem compartilhar com ela o que você está investindo? Ela só fez assim. O irmão camarão já entende tudo, né? Então não. Falei, rapaz, né? Você tem o seu salário, né? Então é necessário, você que está pretendendo casar, é necessário que você converse com a sua futura esposa como investir, no que você precisa comprar, se é necessário comprar, se é preciso comprar agora, tem que compartilhar. E outra coisa, quando ela começar a trabalhar, né, você ganha tanto, você ganha 2 salários, você não ganha 2 salários, né? Você ganha 1 salário, porque ela ganha 1 salário junto contigo, né? Quando ela começar a trabalhar, né, vai juntar o seu salário com o dela, e aí é só uma renda, uma só carne, é um só salário. Bom, eu não sei se muitos partem desse princípio, mas eu entendo, queridos, que assim seremos bem-sucedidos. Porque compartilharemos responsabilidades. Porque nós vemos, queridos, que resposta vem de responsabilidade. Há um texto na Bíblia em Provérbios que o dinheiro a tudo responde. Ou seja, o dinheiro é resposta para as necessidades. O dinheiro é resposta para a compra. O dinheiro é resposta para não entrar, querido, contraindo dívidas desnecessárias. Então nós vemos, queridos, que é necessário, conversando com aqueles jovens, compartilhar. É necessário comprar agora, podemos comprar, né, e fazer, querido, um planejamento, né, um planejamento orçamentário para ver se é o momento de comprar, de negociar ou de adquirir aquilo ali, ou se pode esperar um pouco mais, né? Então são coisas simples, queridos, na gestão financeira do casal, à luz da Bíblia, mas que nós precisamos atentar para que não sejamos assim, queridos, pego
por essas raposinhas que destroem o casamento, destrói a linha, o relacionamento vai ficando, vai se destruturando, vai ruindo, e quando menos se apercebe disso, queridos, já causa um problema grande, uma ruptura maior, e aí às vezes fica até mesmo um quadro irreversível por causa dessas pequeninas coisas que na maioria das vezes nós não atentamos. Sim ou não? Sim. Então nós vemos aqui, queridos, o segundo que eu quero compartilhar com os irmãos é economia, evitar os desperdícios, economizar. Tem planos, tem propósito, o casal, então tem que economizar. Como que eu vou economizar? Porque, queridos, me perdoem aqui, mas quando a gente fala em finanças, aqueles que são bem-sucedidos, um salário abastado, um salário que ele tem condições de comprar o que ele quer, investir, e ainda sobra para que ele deixe ali para render juros, isso é muito bom. Mas como fica uma pessoa, queridos, que vive de uma renda de salário mínimo? Como vive uma pessoa, queridos, que o salário está bem aquém daquilo que ele almejava para alcançar os seus objetivos? Há uma saída, queridos, sim, porque a prosperidade, ela vem, queridos, não tanto do quanto você possui. Há muitas pessoas tão ricas, mas tão ricas, que a única coisa que elas possuem é o dinheiro. Mas na verdade são pobres de espírito, são pobres materialmente falando, porque ainda que possuam muitas coisas, todavia não sentem prazer naquilo que compram, não sentem prazer naquilo que investiram, não sentem prazer naquilo que desfrutam. Possuem cama, mas falta de sono, possuem uma mesa farta, mas lhe falta um apetite, possuem uma casa aconchegante, muito bem adornada, muito bem mobiliada, mas não tem o aconchego da família, não há harmonia, não há comunhão, não há prazer do tomar assento à mesa, do partir do pão. Não há. Eu já vi pessoas que eles com cordões de ouro e aquela Hilux. Aí eu estou vendo o dono do bar olhando para mim. Foi. Está vendo ali? Tirando mal. Tudo que tem que se vender não paga o que deve pagar. Tudo quanto ele tem, está ostentando. Se vender não consegue, ainda não dá para pagar o que ele deve pagar. É assim, ostentação. Tem que ver, queridos, você vai para um clube, e ali no clube tem o João Ninguém, Zé da Esquerda, Zé das Cores, o Tiburcio, Astrobaldo, só gente, Aí você chega à vontade. Agora imagine, tem um engenheiro, tem um empresário, tem um comerciante, Aí você já viu que o estilo de vida é outro, sim ou não? Essa é a realidade. Porque, querido, o ambiente, o lugar que nós frequentamos, acaba determinando também o nosso estilo de vida, sim ou não? Sim. Você vai, por exemplo, aqui eu me sinto à vontade, gente boa, gente bonita, gente elegante. Mas, queridos, dependendo do lugar onde vamos, há uma necessidade de você impor a si mesmo uma necessidade de mudança para equiparar-se, para estar, ou seja, para aproximar-se do nível, do status daquela pessoa. E isso acaba levando muitas pessoas também a contrair dívidas desnecessárias. Então, você vai no lugar, aí só tem gente da alta, e você fala, não, esse carro não, o meu vizinho tem uma Hilux, o outro aqui tem um Porsche, não, eu preciso comprar uma Lamborghini, se eu não comprar uma Lamborghini, eu preciso sobressair. Agora, queridos, cá para nós, ali você comprou uma geladeira, a sua geladeira está boa, está nova, está bonita, mas aquela inveja não deixa você estar satisfeito, ter prazer com aquilo que tem. Você fica forçando a barra, pressionando o marido para comprar uma duplex, para comprar. Isso não acontece? Acontece ou não acontece? Aquele fogão está bom, aquele fogão está novo, mas você pressiona o marido para comprar um fogão, para sobressair, porque você foi na casa da fulana, da cunhada, sei lá, de quem não parente, você viu que o fogão dela é lindo. Nossa, lindo, eu preciso ter um fogão desse.
Queridos, o que eu estou trazendo aqui é o cotidiano, coisas que eu vejo, que eu presencio, que eu vivencio também. São coisas e que destroem, que minam, que corrompem. Meu filho, você está fogão tá bom, tá novo. Não, mas tem que comprar, porque o meu de bate-boca dela que se esboca. Aí beleza, gente, só tem uma boca, só por de boca dentro de casa, você não se esboca. E assim que as coisas acontecem. Então é necessário economizar e evitar os desperdícios, querido. Evitar o desperdício. Faça, se reinventa, faça uma comida aí japonesa, né? O que sobrou, né? Faça uma comida aí francesa, né? O que restou de ontem, né? Cata o que tem na geladeira, né? Às vezes minhas coisas não tem nada, tem, mas não tem. Nunca diga que não tem nada. O que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite, eu vou multiplicar. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de farinha. Vou mandar primeiro para o profeta que eu vou fazer bolo, vai ter fartura. Nunca diga que não tenha nada em casa. Porque Deus não nos deixa de mãos vazias quando somos fiéis a Ele. Tem sempre algo em nossas mãos, em nossa casa, para apresentarmos a Deus e fazer a multiplicação. Aleluia. Então, evitar o desperdício, querido. A geladeira está abarrotada, tem fruta, tem isso. Vamos comer uma pizza? Aqui. Aí você vai naquele restaurante que só tem fachada. O camarada veio com aquele, parece até um espelho, né? Aquele queijo tão gorduroso, você olha assim, que não está reduzindo. O que é isso, gente? Você come aquilo ali, causa um transtorno no seu fígado, né? Porque pessoas que têm problema com diabetes, aquele coisa, pá, se dispara, e você paga quase que R$200. Esses R$200 poderia, né, ajudar nas compras do mês, comprar ali as misturas. São pequeninos detalhes, queridos, que nós precisamos atentar. Gastos desnecessários, desperdício. Sobrou um arroz de ontem, né? Tá bom, estava na geladeira, não jogue fora. Deus não quer. O próprio Jesus nos deu esses ensinamentos na multiplicação dos pães. Recolheu os que sobraram, recolheu os que sobejaram. E foram 7 cheios recolhidos de pedaços de pães que sobraram. Deus não quer que desperdicemos nada, queridos. Aleluia. Então recolhe. E assim Deus vai abençoar, vai repreender o devorador. Às vezes, não sobrou, fiz uma compra por mês, né? Ainda falta uma semana, já acabaram, porque você não soube fazer com que aquilo rendesse, porque você desperdiçou. É necessário atentarmos, queridos, para esses mesmos detalhes. Outro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é a generosidade. Generosidade. Aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Generosidade, doações. Os judeus têm uma cultura que eles fazem, são 4 gasofilaços. Um é para dízimos, outro é para oferta, um é para alguém que eles não conhecem, não sabem quem, mas eles lançam ali aquele gasofilaço, né, aquela moeda no gasofilaço, porque ainda que eles não conheçam aquela pessoa, mas eles estão ofertando porque sabem que aquela oferta vai ser direcionada a alguém necessitado, né? E a outra é para a manutenção dos sacerdotes, aquele que cuida do templo, né, das sinagogas, melhor dizendo. Então nós vemos, queridos, que tem aqueles que é o excedente. Ou seja, o que é o excedente? Né? Então você pagou as suas contas, você retirou, né? Entregou o que é do Senhor, né? Que não é semente, 10% não é semente, a semente está nos 90%. Eu oriento, né, aos irmãos que passam pelo discipulado, de quanto você ganha, filho? Digamos que você ganhe R$3.000. Você não ganha R$3.000, você ganha R$2.700. Quanto você ganha? Você ganha R$5.000, você não ganha R$5.000, você ganha R$4.500. Não toque naquilo que não lhe pertence. Há muitos aí que eles na internet, nos seus canais aí no YouTube, combatendo a entrega dos dízimos. E quantas pessoas infelizes, quantas pessoas derrotadas, quantas pessoas vivendo na miséria,
por esses camaradas que estão aí, que eles, na verdade, brigaram com seus pastores, com as suas lideranças e criaram um canalzinho na YouTube para querer apacentar, né, o rebanho que não lhes pertence. Na verdade, são verdadeiros mercenários. Eu costumo dizer o seguinte: tá bom, você tem seu canalzinho no YouTube, combate o dízimo, as ofertas, então por que você fica pedindo para que se inscreva no canal? Não peça ninguém para se inscrever no canal, nem para dar o joinha, porque dar o joinha e se inscrever no canal, quanto mais, né? É claro, entra uma renda para ele, não é isso? Entra uma renda para ele. Agora, quando Deus chama aquele, é outra coisa, como o pastor Antônio Júnior, que é um pastor presbiteriano, que os pastores chamam, mas a sua mensagem é fraca. Sim, a gente dorme com a sua mensagem. Você não tem chamado pastoral. E ele chegava em casa triste, a esposa: meu filho, você tem consciência do seu chamado? Você crê no seu chamado pastoral, ministerial? Eu creio. Então, pregue, continue pregando no seu estilo, do seu jeito, mas orando ao Senhor. Não deixe que isso venha entristecê-lo. Continue pregando. E numa certa feita, esse pastor Antônio Júnior, ele ora ao Senhor e diz assim: abra o canal no YouTube. Abra um canal no YouTube. E ele abriu, ele começou. Ele disse que no dia seguinte foi ver quantas curtidas tinha. Um pouquinho, verdade. Eu ouvi voz, foi fruto da minha imaginação. Deus não falou comigo. Resumindo, queridos, vocês sabem quantos seguidores esse pastor Antônio Júnior tem hoje no canal? 13 milhões de seguidores. 13 milhões de seguidores ele tem no canal no YouTube. Porque Deus, queridos, o tirou para fazer tal coisa. Então Deus, ele provê. Deus, ele entra com providência. E hoje ele pastoreia muita gente, tem a sua igreja, é reconhecido, claro, agora tem status, né? Não é mais aquele pastor que fazia a igreja dormir, não era aquele pastor mais que tem mensagem. Ele é um pastor agora que na sua fala mansa e muito simples, né, direcionada ao povo, de fala muito acessível, né, ao povo. Ele tem 13 milhões de seguidores. Então nós vejamos, queridos, que Deus, ele providencia, Deus, ele entra com providência nessas questões. Generosidade, doações e remover o velho para dar um lugar ao novo é outra coisa que nós precisamos atentar também, né? Às vezes nós damos uma olhada lá no nosso guarda-roupa, queridos, tanta roupa que já não está mais, nós não estamos mais usando, e obrigado. Tantas roupas que nós não estamos mais usando, e passa para nós: essa aqui eu não posso dar não, que foi fulano que me deu, essa aqui eu ganhei de presente, mas a roupa está lá. É necessário remover, tirar o velho para dar lugar ao novo. Enquanto muitas roupas estão estocadas em nosso armário, nosso guarda-roupa sem uso, há muitas pessoas gemendo com frio. E é o 1 João capítulo 3 que ele fala que se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quanto casal, né, que poderia ser próspero, bem sucedidos, mas passam por dificuldades porque falta, queridos, essa questão da generosidade, né? Às vezes, queridos, é aquele casal que tem um amigo que está passando por dificuldades, situações ruins. Então, por quê? É claro que você tem que ter o seu lazer, ele tem que ter o seu momento ali com a sua família, de gastar um pouco também com equilíbrio, né, com moderação. Mas quantas pessoas estão passando, querido, por necessidades extremas, e você com excedente, você com recursos para abençoar, para fazer com que essa pessoa saia daquela situação que infelizmente está trazendo um grande transtorno no seu casamento, está até mesmo passando, querido, por dificuldades, e até mesmo prestes a acabar, prestes a terminar. Então é necessário que atendemos para isso. O que é o excedente? O excedente é aquilo, é quando você administrou, você pagou as suas contas, é claro, na sua fidelidade ao Senhor da entrega o dízimo, aí sobrou aquilo ali. É necessário você reservar. Porque, queridos, Deus, né, ele não nos isenta de situações também complicadas. As enfermidades estão aí, elas vêm, né? É aquele negócio, a gente coloca o carro no seguro. Mas será que a vida está no seguro? Sofre um acidente, vê um reboque e leva o carro, e você tem que estar na dependência de um hospital desse aí. Não é? A gente não investe na saúde, não tem, posso dizer, eu não tenho agora um dinheiro de reserva
E se Deus livre guarde houver uma necessidade de um exame de urgência, não temos. Precisamos encarar uma vida no X-REG para uma ressonância magnética? Sim ou não? Problemas no casamento acontecem essa natureza. Porque não temos recursos, às vezes acontece por umas dificuldades. Às vezes um parente também que está passando por situações difíceis, quem sabe um parente bem próximo, como o pai, a mãe, e é necessário que você tenha esses recursos para atender a necessidade dos seus, porque quando Deus nos abençoa, querido, não é só para essas bênçãos de Deus nos alcançarem, mas também a nossa descendência, nossos filhos, nossos netos, porque os pais, eles entesouram para os filhos, os pais entesouram para os filhos. Louvado seja Deus. Generosidade, doações, remover o velho para dar um lugar ao novo. Ou seja, temos que também saber como administrar, queridos, as nossas finanças, deixando um lugar para atendermos necessidades nessas urgências, ou quando, queridos, infelizmente fomos surpreendidos por algo inesperado, e assim, queridos, não ficarmos no sufoco, na dificuldade, na dependência de um de outro. Nós temos um caso na família, nosso irmão muito querido, muito amado, mas que passou por um problema, e ele teve que fazer uma cirurgia, mas o médico comprou 12 mil reais a ele de cirurgia, e passou longe, ainda vem sofrendo até hoje porque está se recuperando. 12 mil reais para passar pela cirurgia, e conseguimos, minha esposa entrou em contato com uma irmãzinha lá do Moacir do Carmo, e ele fez a cirurgia, mas houve outras complicações, vai passar por uma nova cirurgia, ou talvez não precise, um medicamento talvez seja eficaz nesse sentido, mas se tivesse uma reserva em casa, se tivesse uma reserva, talvez a cura viria com mais rapidez. Não vou deixar. Talvez a cura viria com mais rapidez e não passaria por todo esse transtorno, por todo esse sofrimento. Essa é a verdade. Quarto, queridos, que eu quero compartilhar com os irmãos, e aqui finalizando, cautela. Precisamos ter cautela. Empréstimos, cartão de crédito. Empréstimos. Se vamos pedir empréstimos, queridos, é necessário que atendemos para os juros. Essa financeira, quanto que ela está, quais são os juros, como negociar. É necessário atentarmos para isso. Os irmãos que são bons nesse sentido aí na matemática, dos juros, coisas, é necessário atentar. Eu fui comprar agora um tênis lá na Impecável, e o tênis parece que custava ali cerca de 400 e poucos reais, Porque veja bem, que 400 e poucos reais, eu comprei muitos tênis baratos, mas acontece que eu ando torto. O que acontece? Eu ficava com o tênis seminovo em cima e embaixo, andando aqui assim, torto, comendo. E aí uma certa feita passando na rua, sapato comigo aqui do lado, aqui todo torto. Aí eu estou andando, e uma senhora, mandarinha, na mendigância, era assim: aí, todo posudo e o sapato todo torto. Gente, aí eu não quero. Aí eu não falo a verdade porque eu me senti ofendido. Se falou mentira, se falou a verdade, por que eu me senti ofendido? Aí depois, mas pelo menos ele tem sapato, que eu estou aqui descalço. Caramba, que demôniozinho picante. Foi bom que aquilo ali me despertou. Eu falei, preciso comprar um novo, Então nós vemos que eu vi ali e pronto, eu peguei aquele tênis, experimentei, é esse que eu vou levar. Por quê? Porque às vezes o barato acaba saindo caro. Porque eu comprei um tênis mais caro, todavia não tem problemas no impacto, porque às vezes andando um solado rígido, e às vezes naquele passo em falso, num degrau descendo uma escada, as ruas acidentadas, aquele impacto causou-me uma radiação na coluna, e eu fiquei um bom tempo assim com dificuldades. Então eu falei, preciso comprar um tênis bom, ortopédico, coisa e tal. Entrei na internet, comprei um, estou esperando até agora, já faz 3 meses. E não vai vir mais.
A toalha também está para chegar, que eu comprei, não está vindo mais. Vai, repreende devorador, Jesus, tem misericórdia, que é isso? Mas a minha vida me orienta, pai, eu tenho que saber como comprar, tenho que ver ali o posicionamento das pessoas que estão comprando, se é seguro, coisa e tal. Né? Mas, enfim, então eu compro um pouco mais caro, por quê? Porque o solado é bom, não é tão rígido, é macio, amortece o impacto e tem maior durabilidade. Então eu acabo lucrando com isso. Então, queridos, é também saber como comprar. E eu fui ali, o rapaz fez os cálculos lá, quando eu olhei assim o valor, 700 e poucos reais. Não, bem caro. 700 e poucos reais. Por quê? Eles lá. Não, é que o senhor vai pagar só em abril, eu parcelei aqui em 8 vezes, então eu com juros de 200 e poucos reais. Não, eu vou pagar agora em mês de março e eu quero só em 3 parcelas. Então, quer dizer, se você não atenta para esses detalhes, você leva ali uma mercadoria, né, quase o dobro da compra que você fez. Então, eu preciso estar bastante atento. A minha esposa, enquanto eu estou passando a compra ali, ela está atenta ali naquele painel ali. Aí daqui a pouco ela pega a lista, ela volta lá, quando você bateu no repolho aqui, eu não comprei repolho. Ela volta lá no caixa. Olha, você bateu no repolho aqui, eu não comprei repolho. Né? E nós vemos que, mas é necessário atentarmos para isso, porque são pequenas coisas, mas nós precisamos valorizar a bênção que Deus nos dá. Sejam elas pequeninas ou sejam elas grandiosas. Porque se formos fiéis no pouco, sobre o muito Deus há de nos colocar. Aleluia. E o cartão de crédito, né? Que as pessoas vão passando enquanto vai saindo aquele papelzinho na máquina, como diz o Silas Malafaia, o sorriso parece, não é cifrão, ele vai se alegrando, mas quando chega a fatura para pagar, aí tem um problema, como diz o Cláudio Duarte, é o inimigo, o adversário está furioso. Aí o Cláudio Duarte fala assim, vê lá na sua lista, né? Lá na sua fatura, se tem lá, há de dar galinha preta, cachaça, charuto, vê se tem essas coisas lá. Porque se é do inimigo, foi o inimigo que comprou, então tem que ter essas coisas, porque é disso que ele gosta. Tem cachaça, tem charuto, tem vela preta, tem adidar, então não é do inimigo. O cartão é esse, você tem que saber como gastar, você tem que saber como administrar. Então nós vemos, queridos, que esses pequenos tópicos aqui que eu compartilhei com os irmãos, que são princípios bíblicos de gestão financeira, planejamento, não é? A economia, evitar desperdícios, cautela nos empréstimos, né? Cartão de crédito, a generosidade, doações, remover o velho para dar lugar ao novo. Então, queridos, atendemos para esses mínimos detalhes e que sejamos abençoados por Deus. Deus ele tem um prazer, querido, em fazer com que nós sejamos bem-sucedidos. E eu costumo dizer que o prazer de Deus, queridos, é tirar o homem do monturo, fazê-lo prosperar e tomar, queridos, lugar, assento nos lugares de destaque, como Jabes, né? Ele disse, olha, Jabes, aquele que me faz sofrer ou aquele que me causa dor, ele orou ao Senhor e Deus o fez mais ilustre do que os seus irmãos, e Deus ampliou, né, os seus termos, alargou as suas tendas, e aquele homem foi próspero, bem sucedido, porque orou ao Senhor. E assim, queridos, a gestão financeira no casamento, essa administração à luz da Bíblia, ainda que seu salário, né, seja aquele salário não tanto quanto você almejava, mas Deus há de abençoar. Agora, não se acomode, estude. Lá na nossa igreja, que nós temos um presbítero que ele é um motivador, ele é um incentivador das pessoas a estudarem, né? E graças a Deus que nós temos lá, é um casal com 5 filhos, que dificuldade, o marido trabalhando direto e ela atuando em casa, e por motivar essas pessoas, por incentivar essas pessoas, né? A nossa irmã, né? Ela entrou para a faculdade, passou a receber o dinheiro lá do governo, né? Muito bem sucedido, tem um bom